Você já orou e sentiu como se o céu estivesse em silêncio? Como se suas palavras não passassem do teto? Você continua buscando, continua esperando, mas nada parece mudar rapidamente. E então começam as perguntas difíceis. Será que Deus me ouviu? Será que Ele se afastou? Por que tudo ficou tão silencioso? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Um período em que Deus parece distante, as respostas não chegam e a alma começa a ficar cansada. Se você está assim hoje, esse vídeo é para você, porque a Bíblia mostra que muitas pessoas passaram por períodos de silêncio espiritual. Davi passou, Jó passou, José também passou. E mesmo quando parecia silêncio, Deus ainda estava trabalhando. O problema é que muitas vezes nós pensamos que Deus só está agindo quando conseguimos ver imediatamente. Mas existem processos que acontecem no silêncio. E talvez hoje, o que parece ausência de Deus seja apenas uma fase em que Ele está preparando algo dentro de você que ainda não consegue ser visto. O silêncio de Deus pode ser uma das experiências mais difíceis da fé, porque quando estamos sofrendo, queremos respostas rápidas, sinais imediatos, direção clara, mas às vezes nada parece acontecer. As orações continuam, mas o coração continua pesado. E aos poucos, a mente começa a criar dúvidas silenciosas. Será que Deus ainda está comigo? Será que Ele esqueceu de mim? Por que tudo parece tão distante? Talvez você conheça bem essa sensação. Continuar buscando Deus, mesmo sem sentir emoções fortes. Continuar orando, mesmo sem perceber mudanças rápidas. E isso cansa emocionalmente. Porque o ser humano gosta de perceber controle, gosta de enxergar respostas visíveis. Mas a Bíblia mostra que muitos processos de Deus aconteceram no silêncio. José passou anos sem entender o que estava acontecendo. Foi traído, esquecido, preso injustamente. E durante muito tempo, parecia que Deus estava distante. Mas depois, José percebeu algo profundo. Mesmo no silêncio, Deus continuava conduzindo caminhos invisíveis. E talvez hoje, você esteja julgando sua vida apenas pelo momento atual. Mas Deus consegue enxergar processos inteiros que você ainda não consegue compreender completamente. Agora, escute esse versículo com calma. Isaías 30:15 diz: na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. Olha essa palavra, tranquilidade. Isso é difícil para a mente humana, porque quando tudo fica silencioso, a tendência é entrar em ansiedade, tentar forçar respostas, tentar entender tudo imediatamente. Mas Deus fala sobre tranquilidade, não porque a dor não exista, mas porque Ele continua presente, mesmo quando você não consegue perceber tudo claramente. Agora observe outra palavra importante: confiança. Confiança verdadeira aparece principalmente quando ainda não existem respostas completas, porque confiar apenas quando tudo faz sentido não exige muita fé. José viveu exatamente isso. Durante anos, ele não entendia o motivo dos processos difíceis, mas mesmo no silêncio, Deus continuava conduzindo sua história. Agora escute a última parte. Estaria a vossa força. Olha como isso é profundo. A força espiritual nem sempre nasce de emoções intensas. Às vezes, ela nasce da permanência silenciosa. Continuar confiando, continuar orando, continuar caminhando, mesmo quando o coração ainda não entende tudo. E talvez hoje, o silêncio que está assustando você não seja abandono, talvez seja apenas um processo em que Deus está trabalhando mais profundamente dentro da sua vida. Então, como atravessar períodos em que Deus parece silencioso? Primeiro, pare de depender apenas de emoções para acreditar que Deus está presente. Existem dias em que você vai sentir paz facilmente, mas também existirão dias silenciosos, dias secos emocionalmente, dias confusos.
E isso não significa automaticamente que Deus se afastou. Muitas pessoas na Bíblia viveram processos assim. A fé madura aprende que presença de Deus nem sempre significa emoção intensa. Segundo, continue buscando Deus mesmo sem respostas imediatas. José não entendeu rapidamente o processo dele. Davi também não. Jó, muito menos. Mas todos aprenderam algo importante. Deus continua trabalhando, mesmo quando o ser humano ainda não consegue enxergar claramente. Por isso, não abandone a oração só porque tudo ficou silencioso. Terceiro, aprenda a descansar mais na fidelidade de Deus do que nos seus sentimentos momentâneos. Sentimentos mudam rapidamente, mas Deus não muda junto com as emoções humanas. Hebreus 13:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha como isso traz segurança. O mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo eternamente. Isso significa que mesmo em períodos silenciosos, Deus continua sendo Deus. E talvez hoje o que sua alma mais precise não seja uma resposta imediata para tudo. Talvez seja apenas lembrar que Deus continua presente, mesmo no silêncio. Agora eu quero fazer uma oração com você. Enquanto você ouve, desacelere sua mente por alguns instantes e permita que seu coração encontre calma na presença de Deus. Senhor, existem momentos em que tudo parece silencioso demais. Momentos em que eu oro, mas não consigo entender o que está acontecendo. Às vezes, eu sinto medo, confusão e até dúvidas dentro do coração. Mas hoje, eu escolho confiar que o Senhor continua presente, mesmo quando eu não consigo enxergar respostas rápidas, mesmo quando meus sentimentos estão confusos, mesmo quando o caminho parece incerto. Me ajuda a permanecer firme, mesmo durante períodos silenciosos. Quando minha mente criar ansiedade, traz tranquilidade para dentro de mim. Quando eu sentir que estou sozinho, me lembra que o Senhor nunca abandona aqueles que te buscam. E quando eu não entender os processos da minha vida, me ajuda a confiar que o Senhor ainda está trabalhando. Fortalece meu coração, guarda minha mente e me ensina a descansar mais na tua fidelidade do que nas minhas emoções momentâneas. Obrigado, porque mesmo no silêncio, o Senhor continua cuidando da minha vida. Obrigado, porque existem caminhos invisíveis que eu ainda não consigo enxergar completamente. Cuida agora de cada pessoa ouvindo essa oração. Traz paz para corações cansados, esperança para quem está desanimado e força para quem sente que está esperando há tempo demais. Que mesmo no silêncio, essa pessoa consiga sentir segurança na tua presença. Amém. E antes de sair desse vídeo, guarda isso dentro do coração. Nem todo silêncio significa ausência. Às vezes, Deus está trabalhando mais profundamente justamente nos períodos em que você ainda não consegue enxergar tudo.